Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é segunda-feira, 13 de janeiro. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Câmeras para as crianças. Um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores em Porto Alegre prevê a obrigatoriedade de um sistema de monitoramento nas creches da capital. Será que a medida é uma garantia de segurança? No estúdio, a gente conversa sobre os benefícios e os prejuízos dessa alternativa. E ainda, você acompanha uma entrevista com o reitor da Unicinos, Padre Marcelo Fernandes de Aquino. Ele faz um balanço sobre o trabalho da universidade e projeta ações para os próximos 4 anos de gestão. E tem, é claro, a previsão do tempo para todo o estado. Eu sou Joyce Roires. Eu sou Priscila Gomes. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Aumentar a segurança das crianças. Essa é uma das intenções de um projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A iniciativa, que já levantou algumas polêmicas, prevê que creches privadas sejam obrigadas a instalar câmeras de monitoramento e transmitir as imagens em tempo real aos pais ou responsáveis. O projeto ainda não foi aprovado, mas o sistema de vídeo monitoramento já existe em algumas creches da capital. Confira mais detalhes na reportagem de Jéssica Zang. O projeto de lei que prevê câmeras nas creches ainda não foi aprovado, mas algumas instituições de ensino da capital já fazem uso delas. Os equipamentos de monitoramento servem como uma espécie de olho para os pais, que podem acessar imagens e acompanhar o dia dos filhos nas escolas por meio do computador. Uma atividade que já virou rotina para Rodrigo, pai do pequeno Arthur, de 1 ano e meio. Sem dúvida, tanto pelo fator confiança quanto pelo fator saudade, né? A gente está com um pouquinho de saudade do filho, aproveita e dá uma namorada ali nas câmeras e ao mesmo tempo a gente sabe que a criança está sendo bem cuidada. A creche em que Arthur fica tem câmeras desde março do ano passado. Os equipamentos estão localizados desde a entrada até salas onde as crianças brincam, realizam atividades e dormem. Segundo a coordenadora pedagógica da creche, alguns pais procuram a escola justamente por oferecer esse serviço. As câmeras são o nosso diferencial, onde os pais procuram sim, né, a nossa escola em função das câmeras, porque isso deixa a todos mais tranquilos, né? A nós, enquanto escola, enquanto cuidadores, né? E aos pais também, porque estão vendo que os filhos estão bem cuidados, estão se divertindo, que é também o nosso papel enquanto escola. E exemplos como esses podem se tornar mais comuns em Porto Alegre, se for aprovado o projeto de colocar câmeras de monitoramento em creches particulares, criado pelo vereador Cleiton Silvestre Munhoz de Freitas. A iniciativa inicialmente se destina a escolas particulares. Isso porque projetos que saem da Câmara de Vereadores não podem ter custos para a prefeitura. Portanto, se a ideia for aceita, as câmeras que serão instaladas terão que ser pagas pelas próprias instituições de ensino. Um dos objetivos do projeto é combater os maus tratos contra as crianças. É fazer com que os pais possam interagir, sabe? Possam ver, nesse mundo capitalista, possam ver o crescimento e a sociabilização das suas crianças, né? Então, possam intervir até em situações que, por exemplo, a criança, porque o projeto vai até 3 anos, né? A criança não tem como repassar para o proprietário da creche, o monitor, o professor, e às vezes ele vendo lá, ele tem como repassar. O problema, de repente, é esse. Tem como repassar para o professor, para uma dinâmica até melhor, né? Essa integração, o professor não vai interferir na forma de ação do professor, na dinâmica, na didática do professor, mas na forma de socialização do seu filho. As imagens só podem ser acessadas por pais ou responsáveis das crianças e serão arquivadas por no mínimo 90 dias, sob responsabilidade da direção das instituições de ensino. Por meio de um login e senha, pais ou responsáveis poderão acompanhar todas as atividades que estão sendo realizadas na creche. Segundo o vereador autor do projeto, se aprovado, as creches terão cerca de 180 dias para se adequarem.
Como vimos na reportagem, um dos objetivos do projeto das câmeras de monitoramento nas creches é combater a violência contra as crianças, um problema que o Brasil vem enfrentando há tempo. O coordenador da área de estudos sobre violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Júlio Jacobo, conclui em suas pesquisas que o país ganha posição de destaque no contexto internacional. A taxa de 13 homicídios para cada 100 mil crianças e adolescentes leva o Brasil a ocupar a 4ª posição entre 92 países do mundo analisados. Em outros locais, como Inglaterra, Portugal e Espanha, as estatísticas mal chegam a 0,2 homicídios em 100 mil crianças e adolescentes. E tem também os casos dos dados não registrados, quando a criança ainda não consegue, por vários motivos, falar sobre o assunto. Mas será que o monitoramento por câmeras garantem mesmo a segurança? Vamos falar mais sobre esse tema agora aqui no estúdio. E para isso recebemos Simone Bica, que é psicóloga, doutora em educação e professora do curso de psicologia da Unicinos, e também com a gente Marco Antônio Oliveira de Azevedo, que é pediatra e professor do programa de pós-graduação em filosofia aqui na Unicinos. Olá, sejam bem-vindos ao Conexão. Tudo bem? Obrigado pela presença. Bom, professora Simone, como a gente estava comentando, né, a violência contra as crianças e adolescentes é forte no Brasil, né, conforme a gente mostrou nos dados. Você acredita, então, que um sistema de monitoramento pode inibir agressões? Eu acredito que a questão da inibição ela aconteça, né? Eu acho que é importante a gente colocar outros elementos nessa discussão, não só a constatação dessa inibição, digamos assim, né? A gente poder pensar que preço essa inibição acontece, né? Quais são as implicações desse fato para o processo da relação professor-aluno e para o próprio desenvolvimento desse aluno dentro da escola. Sim, né? Acho que é ampliar um pouco a discussão no sentido de não ficar nessa polaridade câmera sim ou não, né? Mas de poder entender qual é a implicação da existência dessas câmeras no processo educacional das nossas crianças. E quando as pessoas sabem, professora, que estão sendo monitoradas, o comportamento pode mudar? Como funciona isso, né, na cabeça das pessoas? A criança pequena, né, se a gente for pensar num contexto mais de educação infantil, ela não tem muita noção diretamente disso, né? Mas isso, de certa forma, vai passar para ela essa impressão de controle de outras formas. E no caso dos adultos, né? Aos cuidadores. Exatamente, né? Então, os cuidadores sabem, mesmo que o professor saiba, né, que foi avisado que na sua sala ou no contexto de trabalho que ele está exercendo, né, ali as suas atividades com as crianças, ele saiba que há a existência, né, desses mecanismos, né? Eu acredito que por mais que o professor seja, de certa forma, treinado, avisado, né, de que isso vai estar ali, de que é passado para ele que isso não vai interferir na forma dele de trabalho, né? Falar isso e viver isso são coisas diferentes. Bom, professor, e hoje nós vemos as pessoas se equipando cada vez mais com itens de segurança, né? Por que dessa mudança, né, no comportamento da sociedade? O que eu acho é que nós, os seres humanos, a população em geral, o mundo em geral, de um tempo para cá, que isso significa dezenas de anos para cá, talvez quase um século, nós nos tornamos muito mais intolerantes com relação à violência. Se nós nos perguntarmos se isso é porque a violência aumentou, na verdade, não. Isso é o contrário. A violência no mundo diminuiu. Entende? De metade do século passado, século XX, para a segunda metade do século XX, e se nós considerarmos as estatísticas em relação ao início do século XXI, a violência no mundo vem diminuindo. A gente se assusta com algumas coisas, como agora a notícia no Maranhão, presos decapitados, mas é porque a informação aumentou. As pessoas elas têm mais notícias sobre acontecimentos violentos. O nosso país continua sendo, comparado com outros países, falou da Inglaterra, né, como um país onde existe muito mais violência. Mas ainda assim, o nível de violência que existe no Brasil hoje é muito menor do que existia, por exemplo, nos Estados Unidos na época da Guerra da Secessão. Então, a violência no mundo diminuiu. Por outro lado, nós nos tornamos muito mais intolerantes com a violência. Mais atentos. Pegue o caso, por exemplo, da educação com as crianças. Esse tipo de situação que é como se cuida da criança e como se educa a criança nos primeiros anos de vida. A discussão sobre se pode ou não bater numa criança
que hoje é uma discussão que é aceitável e a maior parte das pessoas publicamente admitem que é errado bater nas crianças, e hoje as evidências científicas são consistentes de que a agressão com criança nos primeiros meses e nos primeiros anos de vida tem efeitos deletérios na formação do caráter e da personalidade ao longo dos anos. Quer dizer, nós temos informação sobre os efeitos da violência e nós também temos muito mais contato, mais informação sobre o que acontece. Agora, se vocês considerarem essa discussão para metade do século passado, entende? Ou na segunda metade do século XX, nenhum professor ou nenhum pai admitiria interferir na relação dele com o seu filho dizendo que ele não pode dar um beliscão ou bater numa criança. Né? Hoje isso é intolerável. Sim. Né? Quer dizer, nós não toleramos mais a violência e nós conhecemos, nós sabemos que a violência é deletéria, ela é prejudicial. Ela transforma o caráter, ela prejudica a relação das pessoas. Tudo isso graças à informação, né, que a gente tem graças hoje. à informação e ao conhecimento que nós temos e também à difusão de uma certa visão, felizmente, de que as pessoas têm direitos e esses direitos devem ser respeitados. E dentre esses direitos, existem os direitos a não ser agredido, a não ser machucado, o direito à minha integridade física e psicológica. E no caso de um vulnerável, que é uma criança, significa que ela tem esses direitos, mas alguém tem que ser responsável por ela. Né? E se torna bastante plausível que se uma criança está sendo cuidada, quem é que está observando ela para poder defender e proteger os direitos dela? Quem é que é responsável pelo cuidado da criança? Claro. Né? Em algum momento são os pais, em outro momento a própria sociedade, através do Ministério Público e outras instituições. Com certeza. Bom, mas está certo. Agora a gente faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre esse assunto. A gente já volta, não saia daí.